Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus te abençoe. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. Versículo 4. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 4. Convido a amada igreja a se colocar de pé, onde nós vamos fazer a leitura de alguns versículos da palavra do Senhor. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente, este povo é gente sábia e inteligente. Amém? Senhor Deus, muito obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus, porque tu és o Deus que vem transformando o nosso coração. Tu és o Deus que vem nos trazendo, Senhor Deus, pelo teu caminho, e de fé em fé, de glória em glória, nós temos perseverado segundo a tua misericórdia, segundo o teu amor, Senhor Deus. Senhor Deus, o seu amor é tão grande que, mesmo quando nós olhamos para trás, olhamos para o lado, Senhor Deus, e queremos desistir, o teu Espírito nos convence, Senhor Deus, e nós estamos aqui, Senhor Deus, não porque merecemos, não porque somos bons, somos pecadores, Senhor Deus, não temos te amado, Senhor Deus, como deveríamos, mas o Senhor tem se renovado favor sobre nós a cada dia, Senhor Deus, no nome de Jesus Cristo, nos leva em santidade, nos leva num caminho segundo o teu coração e nos faz homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Senhor Deus, nós pedimos orientação por toda essa escola bíblica hoje, Senhor Deus, que a nossa vida, que a escola bíblica, que os professores, que os que vão estar à frente na oração, nos cânticos de adoração, todos eles possam estar inspirados, Senhor Deus, e que a tua igreja receba, Senhor Deus, com o poder do Espírito Santo, uma direção segura em Cristo Jesus. Eu abençoo a tua igreja no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pode assentar, meu irmão. Meus irmãos, nós temos tido vários testemunhos. Ontem nós tivemos aqui o da Fabiana, que contou a respeito da situação que viveu o Cláudio. Nós temos o testemunho de enfermidade que a minha mãe tem passado. Temos outro testemunho, a irmã Hilda com o seu testemunho, né, do irmão Roberto, tem passado dificuldades. Mas é interessante, nós precisamos da sabedoria do alto. Nós precisamos entender os propósitos de Deus, aquele que Ele quer nos revelar, nós precisamos entender. E é interessante que as pessoas hoje tentam buscar sabedoria estudando, adquirindo conhecimento. Mas é interessante que a Bíblia nos traz um alerta que a sabedoria vem pela obediência ao Senhor. Então, quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos sábios. E as pessoas notam que nós somos sábios porque nós obedecemos ao nosso Deus. Meus irmãos, nós temos vivido conceitos que líderes têm falado, mas têm falado do seu próprio coração. Nós temos vivido muitas vezes em frases de efeito de líderes espirituais, de denominações, e não é assim que deveria ser a nossa vida. A nossa vida deve ser norteada exclusivamente pela verdade que é Cristo Jesus. A sua palavra é a única verdade que deve nortear a nossa vida. Então nós temos um perigo aí, o perigo da interpretação errada da palavra do Senhor. Então nós temos que buscar no Senhor, com muita humildade, com muita submissão, o discernimento dos céus, para que nós possamos absorver a palavra do Senhor e fazer com que essa palavra, ela realmente molde o nosso caráter, a nossa vida, não segundo aquilo que a gente interpretou errado, mas segundo a precisão que vem dos céus. É muito perigoso nós interpretarmos a palavra do Senhor de maneira equivocada. É interessante que o título do capítulo 4, na minha Bíblia, está escrito assim: Moisés exorta o povo à obediência. Nunca vivemos uma época de tanta desobediência no meio do povo de Deus. As pessoas estão buscando aquilo que agrada aos seus corações. As pessoas querem uma igreja que agrada ao seu coração.
As pessoas querem uma igreja que vão de acordo com as necessidades do seu coração. As pessoas não buscam uma igreja que seja para a nossa vida o centro da vontade de Deus e que nós sejamos ali plantados pelo Senhor para desenvolver alguma coisa segundo a vontade do Senhor. A obediência nos leva a nos submeter ao Senhor e à sua palavra. A obediência, ela modifica o teor das nossas orações, porque nós passamos a orar segundo a vontade do Senhor. Nós passamos a entender que nas nossas orações nós não podemos divergir, nem mesmo nos nossos pedidos, da palavra santa, poderosa e perfeita do nosso Deus. Muitas vezes as pessoas me chamam para orar num lugar, um lugar onde só tem ímpios que querem ter um descanso nas suas vidas emocionais, sentimentais e principalmente materiais. Eles querem o favor de Deus. Eu quero que o senhor venha orar aqui, porque tem pessoas que o casamento estão destruídos. Eu quero que o senhor venha orar aqui, porque tem pessoas que estão ali devendo e não conseguem pagar. Eu quero que o senhor venha orar aqui, porque tem pessoas que estão confusas na sua vida sentimental. Então, nós temos visto que as pessoas não querem um compromisso com Deus. A maior prova disso é quando você vai conversar, uma pessoa chega até você e fala: olha, Jesus mudou a minha vida, eu quero descer as águas. Aí você fala para a pessoa: me conta, como é que foi essa experiência? Ela fala: hoje eu venho na igreja, eu sinto bem, meu coração fica leve. Poxa vida, que péssimo testemunho, que péssimo testemunho. A gente começa a apertar, né? Mas interessante seria se a pessoa chegasse e dissesse assim: olha, eu tento buscar a Deus muito tempo, e eu não tenho encontrado, mas Ele me buscou, e Ele me trouxe até Ele, e nesse momento eu notei quão pecador eu era, quão miserável era a minha vida, e eu vi em Jesus a perfeição, a pureza, a soberania, a longanimidade, a bondade, que o Espírito me mostrou, e hoje eu confio toda a minha vida somente em Cristo Jesus, e eu não tenho mais os desejos daquelas coisas que eu tinha, porque eu me arrependi verdadeiramente. A minha mente foi mudada, e o meu coração foi mudado, as minhas vontades foram mudadas, os meus desejos hoje são outros. E é interessante que você nunca recebe um testemunho desse padrão. As pessoas não têm o conhecimento de quem é Jesus. A maioria das pessoas que descem no tanque batismal, elas descem para fazer um voto tolo. Porque é interessante, quando você desce ali, você está fazendo um voto com o Senhor. Deus é o único rei da minha vida, é o soberano da minha vida. Eu agora estou prometendo ter uma vida para louvor e glória dEle. Na verdade, sem que isso tenha acontecido, ou seja, sem que tenha tido um novo nascimento em Cristo Jesus, é um voto de tolo. E a palavra diz para não fazer esse tipo de voto. Nós temos então que trazer os nossos corações para a palavra do Senhor. Olha o que diz aqui, versículo 5: eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passareis a possuir. Meus irmãos, isso nos arremete lá em Tiago: não sejam ouvintes somente, mas praticantes da palavra de Deus. É interessante que esses estatutos, essas normas, esses decretos do Senhor, não são só para a gente recitar contra o irmão, ou contra aquele vizinho nosso que não é crente, porque a gente tem mania disso, né? A gente lança versículos sobre o nosso vizinho ímpio, não é verdade ou não? E quer que seja uma verdade na vida dele, sendo que a palavra é para os que creem. Esse é o cuidado, é o manual de Deus para os cristãos. É lógico que uma pessoa ímpia, lendo aqui, pode haver uma conversão, sem dúvida, a palavra é poderosa para isso. Mas não é o manual de vida do ímpio, é o manual de vida, ou deveria ser, do cristão. E ele diz que ensina estatutos e juízos para que vocês passem a praticar
no dia a dia, onde vocês habitarão. Meus irmãos, se nós fôssemos fazer uma análise pessoal agora, uma análise, você analisando a si mesmo, eu analisando a mim mesmo, de 1 a 10, qual a nota que você daria no quesito obediência a Deus? Dê uma nota aí para você, dê uma nota para você, porque é interessante que nós precisamos todos os dias fazer uma análise das nossas vidas, para ver o que tem acontecido com ela. Versículo 6, guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos. Sabe por que nós não ganhamos as pessoas para Jesus? Porque as pessoas não veem Jesus em nós. Porque as pessoas, elas olham para nós e dizem, nossa, que tragédia o testemunho dessa pessoa. Porque nós não inspiramos a obediência a elas. Olha, todos os dias nós temos sido confrontados com situações onde nós podemos obedecer a Deus e pecar contra o Senhor, correto ou não? Dessas situações, quais têm sido as nossas respostas? Eu queria que você entendesse isso, eu queria que você pensasse nisso. Quais têm sido as observações que vocês têm feito diante de respostas que são requeridas de você durante o dia todo? Meus irmãos, esse é o nosso testemunho. Ouvindo todos esses estatutos, dirão, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. O povo tem que desejar as suas orações, meu irmão. O povo tem que desejar os seus conselhos. Ele pode até não admitir, nunca chegar até você para isso, mas ele tem que dentro dele desejar, porque através do seu comportamento de obediência ao Senhor, ele vai ver que há sabedoria na sua vida. E eles irão observar em você um testemunho inigualável nessa terra, coisa que eles não estão acostumados. E eles vão querer se achegar a vocês. Pode ser que eles não cheguem, mas haverá essa vontade neles, de ficar perto de vocês. Para quê? Para que vocês o instruam a respeito da verdade. Sabe o que está faltando para nós hoje? Obediência à palavra de Deus. Somente isso. Obediência à palavra de Deus. Eu e você não temos sido obedientes à palavra de Deus. Meus irmãos, quantas pessoas estão precisando de Cristo Jesus? A esperança está nos filhos de Deus, porque o Senhor proporcionou essa graça para nós de ir e anunciar o Evangelho da graça. Então eu queria que vocês entendessem. Eu queria que vocês entendessem isso. Nós precisamos obedecer, porque é melhor que o sacrificar. Nós precisamos estar atentos às verdades de Deus. Meus irmãos, não brinquem com a palavra de Deus. O nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de perdão, é um Deus de graça. Mas o nosso Deus é fogo consumidor. Haverá um dia em que Ele julgará todos os povos. E é interessante, a ira dele pode ser derramada muito antes das pessoas partirem, como foi sobre Saul, como foi sobre os filhos de Corá, sobre Corá, né? Eu queria que você pensasse sobre isso. A ira do Senhor foi derramada sobre Sodoma e Gomorra, sobre Nínive, depois que houve arrependimento, dali a 100 e poucos anos, foi derramada sobre Nínive. Foi derramada sobre toda essa terra no dilúvio. E o povo tem brincado. E o povo tem tentado enfrentar a Deus. E agora eu quero me referir ao povo da chamada igreja evangélica.
Um povo que não tem prazer em adorar o Senhor, um povo que não tem prazer na oração, na meditação na palavra do Senhor e que se diz povo de Deus. Ah, meu irmão, naquele dia Ele vai falar contigo assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, não vos conheço. Diz que haverá choro e ranger de dentes, mas não haverá a possibilidade que hoje há de restauração, arrependimento. Ali não haverá mais, porque a porta da graça se fecha e agora entra o julgamento do Senhor. Jesus não virá como a segunda vez como Salvador, mas como justo e reto juiz. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que Deus possa fortalecer os nossos corações no nome de Jesus Cristo.